Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do material que subiu para a plataforma sobre o tema obsessão espiritual. Esse material, devido à quantidade de informações, ele foi dividido em duas partes, tá? Então nós vamos falar resumidamente sobre alguns pontos desses dois materiais, tá? Como a gente recebeu algumas perguntas referente a esse material, a gente vai dar atenção a essas dúvidas que surgiram em algumas pessoas, tá legal? Nosso foco então vai ser mais nessas dúvidas do que nos demais slides ali do material, porque está muito bem explicado. Mas caso alguém tenha alguma dúvida adicional, só colocar aí nos comentários que a gente volta no assunto para esclarecer. Tá legal? Então a obsessão, só para a gente poder se situar, ela ali fala sobre uma manifestação e uma influência persistente na vida de outra pessoa. A obsessão, ela pode ser de pessoa para pessoa, ela pode ser de pessoa para um espírito, ou alguém já desencarnado, e ela pode ser de espírito para uma pessoa, ou de espírito para espírito. Tá? Então existem essas variações no campo de estudo da obsessão. E por que é importante a gente destacar isso? Porque nós podemos acabar nos tornando um obsessor encarnado e não saber disso. Então vamos nos atentar bastante a essas características da obsessão para que nós não venhamos a nos tornar um obsessor, mesmo estando encarnados. Então, assim, é muito comum a gente falar sobre o obsessor como um espírito, mas dependendo das nossas atitudes, nós também podemos estar obsediando alguém ou alguém que já faleceu, tá bom? Então vamos em frente. O estudo ele destacou ali pra gente que a obsessão ela vai se comportar igual o desenho animado, quando a gente vê lá que surge de um lado da pessoa um anjinho e logo depois surge do outro lado um diabinho. E cada um falando uma coisa, faz isso, o outro faz aquilo, faz isso, faz aquilo. É mais ou menos assim mesmo, tá? Então, assim, quando a pessoa ela está sob a influência de uma obsessão espiritual, ela começa a ter pensamentos que não são dela. E também não é da espiritualidade superior. Então, por mais que o guia espiritual dela tente orientar ela de uma forma, ela também está recebendo influência por outro lado. Então ela fica meio que dividida e muitas das vezes a tendência é acabar seguindo aquilo que é mais cômodo ou mais fácil de se fazer e acaba seguindo então ali a orientação do obsessor, que é aquele que vai sempre direcionar por um caminho mais curto, um atalho, algo que vai prejudicar a pessoa a médio, longo prazo ou até mesmo a curto prazo, tá? Então precisamos ter muita atenção quanto a isso, a quem nós vamos dar ouvidos, tá? Então esse é o ponto de máxima importância, a quem vamos dar ouvidos. E para isso a gente precisa entender a necessidade de se aproximar da nossa espiritualidade, ter um bom relacionamento com a nossa espiritualidade, para que possamos identificar, opa, esse não é um pensamento meu, e isso também não é uma recomendação da minha espiritualidade. Tem algo de errado acontecendo, tá? Um outro ponto importante que a gente vai destacar é acerca da obsessão noturna. A obsessão noturna, ela acontece como um ataque à noite, principalmente quando a pessoa está dormindo. Como acontece isso? A obsessão noturna, ela é um espírito que ele se alimenta da energia sexual, é um espírito que se alimenta do medo, é um espírito que se alimenta das pessoas que estão fragilizadas por algum motivo. Então, de que forma ele ataca? A pessoa, ao adormecer, ela tem sonho. E esse sonho nada mais é do que uma manifestação do espírito no mental dessa pessoa. E ela passa a reproduzir um sonho, muitas das vezes um sonho erótico, no qual ela vai sentir no começo prazer. Ela vai sentir prazer
e ela vai sentir prazer e ela pode até mesmo atingir o orgasmo nesse sonho. E ela pode acordar depois disso e se sente estranha, porque sabe que não foi algo normal que aconteceu. E a pessoa ela passa a ficar preocupada. Por que está acontecendo isso comigo? Não é algo normal. E isso acontece sucessivas vezes. Quando isso passa a acontecer de forma muito persistente, a pessoa passa a ficar assustada com isso e passa a não querer mais, dado o momento a pessoa começa a relutar no próprio sonho, que ela não quer aquela prática, aí é quando o espírito ele passa a ficar, esse agressor, esse obsessor, ele passa a ficar violento. Existem relatos de até mesmo pessoas que acordam com hematomas no corpo, lacerações nas partes íntimas, porque ela praticamente, literalmente sofre um estupro espiritual. Isso é real, tá? Então, assim, precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de obsessão, procurar ajuda espiritual, procurar saber aquilo que devemos fazer para limpar o ambiente, limpar a nossa aura espiritual, para que a gente não venha a ter esse tipo de obsessão, porque ele é bastante nocivo, tá? Mexe muito com a mente, mexe com o relacionamento, principalmente uma pessoa que é casada, isso acaba mexendo de certa forma com o relacionamento, então precisamos ficar muito atentos com esse tipo de obsessão também. Nosso estudo também passou a falar sobre os vampiros espirituais, a prática do vampirismo espiritual. Da mesma forma que nos contos, né, o vampiro ele suga o sangue de uma pessoa para que possa se nutrir, essa expressão de vampirismo espiritual ela está bem relacionada, porque esse espírito ele se acopla a uma pessoa para absorver energia, para se nutrir daquilo que ele é viciado a fazer. Exemplo, uma pessoa é viciada na bebida, mas ela não se dá conta de que ela é viciada na bebida. E ela acha que ela só está bebendo socialmente, mas todos ao redor alertam ela de que ela bebe em excesso. Um espírito obsessor com certeza está acoplado a essa pessoa e bebendo junto com ela. Então ela consome o álcool e a energia espiritual daquela bebida, daquela pessoa, é sugada por um espírito obsessor que é energizado por aquilo ali. Uma pessoa que tem vício em drogas, até mesmo o próprio cigarro, ela também pode estar sob a influência de um espírito obsessor, principalmente se ela utiliza do cigarro em momentos que ela está desequilibrada, quando ela está muito agitada, muito ansiosa, e ela sente aquela necessidade de que tem que fazer o uso do cigarro. Então ela tem que se atentar de que se antes ela, sei lá, fumava um maço a cada 3 dias e agora ela está fumando um maço por dia, tem algo de errado. Ela precisa encontrar o equilíbrio. Da mesma forma, pessoas que têm compulsão por comida, por comer, então também precisa ficar atenta, porque existe o tipo de obsessão para todos os vícios que o ser humano tem, porque é uma forma que esses espíritos encontram para se energizar. Então devemos ficar atentos a esse tipo também de obsessão, que é o vampirismo.